Agora, Pedro, você fez aqui uma menção aí dos vários espectros políticos, em especial políticos de esquerda comemoraram esta aprovação da PEC da segurança, porque não houve alteração na maioridade penal, que é uma pauta bastante cara ao campo dos partidos de esquerda, né? Pois é, como eu estava dizendo, o governo precisou encontrar um jeito de deixar o copo meio cheio, porque não foi exatamente o texto que o governo queria. O texto do governo original previa uma maior centralidade da Polícia Federal e do governo federal na definição das regras da segurança pública no Brasil. Vou dar um exemplo aqui, a utilização de câmeras corporais nos uniformes dos policiais. Apenas para dar um exemplo. No final das contas, houve uma divisão de tarefas que contemplou os estados, que não perdem a sua autonomia com as suas polícias civil e militar, preservou também a possibilidade de atuação conjunta da Polícia Federal em investigações de âmbito nacional contra facções que atuam em vários estados diferentes, mas o governo então precisava de algo mais para poder classificar como uma vitória política a aprovação da PEC da Segurança Pública. E aí foi um gesto importante do Mendonça Filho retirar o referendo para mudar, para reduzir a maioridade penal. Não haveria como o governo considerar uma vitória política, uma PEC da segurança pública, que contemplasse a ideia de reduzir a maioridade penal. Isso seria contraditório com o discurso histórico, não só do PT, do Partido dos Trabalhadores, como do próprio presidente Lula e de todos os formuladores de segurança pública desse campo progressista. Então, o Mendonça Filho, apesar da enorme pressão que recebeu, sobretudo da bancada da bala, sobretudo da frente da segurança pública, que é muito forte no Congresso Nacional, retirou essa questão da maioridade penal, deixando esse debate para um outro momento. Não significa que esse debate não vai ser retomado. A bancada da segurança pública, os parlamentares de direita, os bolsonaristas, eles vêm dizendo que eles vão retomar essa ideia de reduzir a maioridade penal, mas de outra forma, num outro projeto, em outro momento. Então, o Mendonça Filho talvez tenha feito o principal gesto para o governo para conseguir esse grande consenso em torno do projeto, que foi retirar a maioridade penal. Resultado, quando a gente faz um sobrevoo, Yuri, sobre as redes sociais das lideranças de esquerda, deputados do PT, do PCdoB, do PSOL, deputados que são mais ligados a outra forma de olhar a segurança pública, todos estão comemorando muito justamente a retirada da questão da redução da maioridade penal do texto. E isso foi colocado para o eleitorado desse campo como uma vitória política bastante importante. Não estavam falando, por exemplo, o campo do governo, apesar de considerar uma vitória, o presidente Lula elogiou a aprovação da PEC da Segurança Pública, eles não têm falado muito, por exemplo, sobre um sistema mais rígido de progressão do regime. Os formuladores de segurança pública progressistas e ligados ao governo, historicamente, têm outra visão sobre a questão da progressão do regime, sobre a questão do endurecimento da audiência de custódia e sobre, inclusive, a relação com a questão do sistema penitenciário, como lidar com isso. Então, o governo se apegou a essa questão da redução da maioridade penal e está colocando isso como um ponto que não é tão central assim no projeto aprovado pelo Mendonça Filho. Pedro Venceslau, muito obrigado, meu caro. Já volto a conversar contigo.